Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Clamemos o Espírito Santo e o Imaculado Coração de Maria neste momento. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu quero aqui, Senhor Jesus, abrir o meu coração. Eu quero abrir, Senhor Jesus, o meu coração a Ti, Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, nesta noite, Te entregar, Senhor Jesus, a minha vida, Te entregar, Senhor Jesus, a minha família. Eu quero, Senhor Jesus, colocar em Tuas mãos, Senhor Jesus, o meu próximo minuto. Eu coloco, Senhor Jesus, diante de Ti, para, Senhor Jesus, receber, Senhor, nesta noite, o Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, eu quero ser reavivada hoje, Senhor Jesus. Eu quero receber, Senhor Jesus, um novo Espírito Santo. Eu quero viver, Senhor Jesus, um novo Pentecoste, Senhor Jesus, na minha vida. E por isso, Senhor Jesus, eu abro o meu coração e Te entrego, Senhor Jesus, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que faço, Senhor, e tudo que eu farei. Eu coloco, Senhor Jesus, em Tuas mãos. Eu Te entrego, Senhor Jesus, a minha vida, a vida dos meus filhos, o meu esposo, Senhor. Eu venho, Senhor Jesus, colocar, Senhor Jesus, em Tuas mãos, meu Deus. Tudo que eu ver vir hoje, Senhor Jesus. Eu venho, Senhor Jesus, colocar, Senhor Jesus, diante de Ti o meu pedido de perdão, Senhor Jesus, pelas minhas falhas, pelos meus erros, meu Deus, por tudo, Senhor Jesus, que eu vivi hoje, Senhor, e que não foi do Teu agrado, Senhor Jesus, por todas as palavras, por todos os pensamentos, meu Deus, que passou aqui, Senhor Jesus, sobre a minha mente, meu Deus, e que não convém ao Senhor, que não é, Senhor Jesus, do Teu agrado. Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, eu quero, Senhor Jesus, colocar, Senhor Jesus, aqui diante de Ti e Te pedir, Senhor Jesus, perdão, Senhor, misericórdia, Senhor Jesus, misericórdia, Senhor Jesus, de mim, misericórdia, Senhor Jesus, da minha família. Perdoe, Senhor Jesus, os pecados, meu Deus, que a minha família cometeu hoje, Senhor Jesus. Eu quero, Senhor Jesus, aqui desde já, meu Deus, clamar, Senhor Jesus, a força do Teu Espírito Santo. Clamar, Senhor Jesus, um novo Espírito Santo em mim, um novo Espírito Santo, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família, Senhor. Eu abro, Senhor Jesus, o meu coração e clamo ao Senhor, meu Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, dar força, vem, Espírito Santo de Deus, fortalecer, Senhor Jesus, a minha casa, vem fortalecer, Senhor Jesus, a minha família, Senhor, vem batizar, Senhor Jesus, com Teu fogo, vem, Espírito Santo, sobre nós, vem, Espírito Santo, sobre mim, vem, Espírito Santo de Deus, nos conduzir. Vem, Espírito Santo de Deus, purificar. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Senhor, meu Deus, eu clamo força do Teu Espírito Santo. Eu clamo, Senhor Jesus, um novo avivamento. Senhor Jesus, eu quero ser batizada com Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre mim. Vem, Espírito Santo de Deus, conduzir a minha casa. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, reavivar, vem reavivar, Espírito Santo, vem curar, Espírito Santo, vem libertar, meu Deus, vem, Espírito Santo, sobre nós, vem, Espírito Santo de Deus, nos conduzir, Senhor. Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor Jesus, por nos conduzir, obrigada, Senhor, por nos batizar, obrigada, Senhor Jesus, por cuidar, Senhor Jesus, de nós neste dia de hoje, Senhor.
Senhor, meu Deus, eu quero te louvar, meu Deus, por esta noite. Eu quero te louvar, Senhor Jesus, por este dia, meu Deus, por mais um dia em que o Senhor permitiu, Senhor Jesus, que nós vivêssemos aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor Jesus, pelo meu trabalho. Obrigada, Senhor Jesus, pela minha família, pela família, Senhor Jesus, constituída, abençoada, Senhor Jesus, pelo Senhor. Senhor, meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor é, Senhor Jesus, pelo teu amor para conosco, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, Senhor. E desde já, Senhor Jesus, aqui eu quero, Senhor, meu Deus, estar clamando mais uma vez, Senhor, o teu Espírito Santo sobre o nosso grupo de oração que acontece amanhã, Senhor, às 19h30 na Capela São José Operário, na cidade de Senador Canedo, Goiás, Senhor. Eu estarei lá, Senhor Jesus, conduzida pelo teu Espírito Santo, à frente de um momento de oração. E aqui, Senhor, eu quero clamar, meu Deus, fogo do Espírito Santo, que o Senhor manda, meu Deus, teu Espírito Santo dos 4 cantos do céu sobre aquele lugar, meu Deus, sobre aquele lugar que é santo, e sobre todos, meu Deus, que estarão ali servindo, Senhor Jesus, ao teu chamado, e todos os nossos irmãos e irmãs, e que o Senhor vai preparar e vai levar, Senhor Jesus, vai conduzir, o Senhor vai escolher eles e vão conduzir, meu Deus, amanhã para o nosso grupo de oração, para estar ali, Senhor Jesus, para vivermos um novo Pentecostes, para estarmos, Senhor Jesus, reunidos em teu nome, assim como Nossa Senhora e os apóstolos e as mulheres reuniam num quartinho no cenáculo para clamar, Senhor Jesus, a tua presença, Senhor Jesus, e ali eles receberam, Senhor, o Espírito Santo, e amanhã também, Senhor Jesus, estaremos reunidos para receber o teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. Glórias e louvores a ti, meu Deus, bendito seja e exaltado seja, Senhor, o teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.